Então, dando sequência aí, né? Agora a gente vai entrar em mais uma estrutura de dados aí do curso, nessa segunda parte, tá? Então, vamos falar um pouquinho de hash table, tá? Assim, acho que intuitivamente, ou até mesmo por experiência já com C++, nós sabemos que o C++ tem algumas hash tables, né? E hash table, ela, na verdade, ela tem esse nome exatamente porque ela usa uma função chamada função hash para identificar o quê? Uma relação entre aquele elemento e onde aquele elemento vai ser posicionado, vai ser encontrado, né? Dentro de uma estrutura de dados aí que é chamada hash table, né? E a proposta agora é mostrar dois tipos de implementações de hash table, tá? Uma que é baseada num conceito interno de lista ligada e outra que é baseada num conceito de vetor mesmo, de vector, né? De array, tá? Quando nós falamos de hash table específicos no mundo C++, tá? A partir do C++ 11 foi introduzido o unordered map e o unordered set, tá? Que seriam equivalentes aí ao dicionário, né? O par chave-valor e o conjunto, né? Só um determinado valor que a gente vai denominar chave. Tá? Então, unordered set, unordered map, inclusive alguns probleminhas propostos, a gente acabou usando esse tipo de estrutura de dados, mas a gente usou ela meio que como uma caixa preta, né? E aqui agora a gente vai entender um pouquinho do que é o hash table, tá? Do unordered map e unordered set, como seria uma proposta de implementação dessas estruturas, tá? Primeira coisa, o hash table, tá? Ou melhor, né? No caso do C++ em específico, né? A gente quiser falar de unordered map, unordered set, tá? E o hash table de um modo geral, ele precisa de uma função hash, tá? E o que é essa função hash? Essa função hash, ela mapeia um determinado objeto num inteiro, tá? Então, o que acontece, né? Eu tenho, sei lá, o exemplo, né? Então eu tenho uma string, passo essa função hash, e essa função hash, ela vai gerar um valor inteiro ali, tá? E o que acontece, né? Isso aqui é bem até teoria do conjunto, né? A gente até pode pensar o seguinte: eu tenho aqui o conjunto de todas as strings, certo? Eu tenho aqui o conjunto de todos os inteiros, certo? Eu tenho um determinado número inteiro aqui, 2 e assim sucessivamente, certo? Aqui tem o string A, string B, e aqui n string. E existe uma função que mapeia esse objeto ou esse item para um determinado inteiro. Aí essa função que faz esse mapeamento é a função hash, tá? O que acontece? Em termos de conceito de conjunto, né, em termos de função, isso aqui ele aponta ser uma função que na verdade é uma função sobrejetora, tá? Ou seja, eu estou assumindo que todo esse, vamos dizer assim, todo esse domínio, esse contradomínio aqui, ele pode ser utilizado. Então, existe alguma função hash que vai mapear para um valor aqui dentro. Então, eu estou supondo, nesse caso, com essa afirmação, que eu tenho todo esse conjunto de inteiros sendo utilizado. Mas uma função hash, né, e por ter também essa característica de sobrejetora, significa o seguinte, que eu posso ter uma outra string que mapeia aqui para o mesmo valor, tá? E quando isso ocorre, aqui ocorre o que é chamado de colisão de hash, tá ok? Então, só pelo fato, assim, eu estou supondo que essa é uma função sobrejetora, porque todo esse conjunto pode ser utilizado, tá? Mas uma coisa vai acontecer, uma coisa interessante acontece, né? Pode ser que duas strings distintas gerem, através de uma função hash, né, o mesmo valor. Tá? E aí é onde ocorre a colisão. Ok? Se essa função, né, e aí também a gente tem outra indicação, né? A partir do hash, né, na verdade o hash de string, né, por exemplo, o hash de uma determinada string,
eu consigo chegar no inteiro, certo? Só que eu não consigo inverter, né? Eu não consigo ter uma função que inverte esse hash aqui e que retorna inteiro, ou que retorna a string, tá? Isso aqui não existe uma função, uma inversa que faz isso daí, exatamente por causa dessa característica de ser uma função apenas sobrejetora, tá ok? Até se vocês quiserem uma curiosidade adicional aí com relação a esse tipo de função, né? Se não hash, agora vamos esquecer hash, mas imagina uma função que é bijetora, tá? Que ela é tanto injetora quanto sobrejetora, tá? Significa o seguinte, tá? Existe um cara no domínio que tem um cara apenas, né? Tá? Esse mapeamento é meio que 1 para 1 no contradomínio, né? Então isso daí seria uma função que tem que, uma função desse tipo tem uma função inversa, né? E um caso clássico desse é o caso da serialização de objeto, né? Então, por exemplo, você tem uma função que serializa, né? E uma função que deserializa, tá? Qual que é o domínio? Tá? O domínio são os objetos que vão ser serializados. Qual que é o contradomínio? É um array de byte, né? Então, array de byte tem que ser distinto, né? O conjunto de array de byte ele tem que ser distinto. Por quê? Porque se você tem uma função inversa, que é deserializar, você pega aquele array de bytes e você consegue transformar no objeto novamente. Tá ok? Então, é só a título de curiosidade. Mas no nosso caso de hash, o hash é essa função aí que faz esse mapeamento, basicamente. Então, quando a gente envolve hash table, a gente tem essa característica e também tem o seguinte, né? A gente tem esse ponto aí de colisão. Obviamente que, no caso de uma hash table, a gente tem que tentar achar um algoritmo, né? Ou achar uma função hash que seja boa o suficiente para quê? Para gerar poucas colisões, tá? E a gente vai entender por que na implementação de um tipo de hash table. E assim, e uma regra de ouro aí para a gente fazer uma função hash, tá? É utilizando na sua composição alguma coisa de números primos, né? Que consiga fazer uma melhor distribuição em relação aos números que ele está produzindo, ok? Então, aqui no caso do C++, né? Em específico, né, para uma hash function, a gente tem esse include function aqui, né? Que antigamente usava uma função aqui, né? Essa unary function aqui para a gente definir um hash table, né? Isso é como o map e o set faziam customizações de função hash, né? Isso daqui hoje é deprecated, né? Não sei se vocês já arrancaram já nas versões mais recentes, mas a partir das versões modernas do C++, você tem uma função chamada, né? Você tem um template chamado hash aqui, que aí você passa o tipo e aí sim ele faz a geração, ele faz esse mapeamento, né? Ele gera esse inteiro a partir do hash, tá? Até dando um pequeno spoiler para vocês, é o seguinte, né? Imagina que, olha, ok, né? Então o C++ ele possui funções hash implementado por os diversos tipos que são conhecidos aí, ou que fazem parte aí do padrão, né? Então você tem hash de inteiro, você tem hash de string, você tem hash, sei lá, de pair, né, por exemplo, e por aí vai. Agora, você pode, na verdade, deixa eu pegar aqui um pequeno exemplo para vocês, né? Imagina que eu tenha uma entidade qualquer, né? Que eu queira, tá? Eu tenho essa entidade, né, vector 2D aqui, né? Depois eu vou falar mais dela para vocês. Mas o que acontece aqui? Eu quero criar um hash especializado para um tipo customizado, né? Vamos imaginar que nosso tipo customizado seja esse cara aqui, né? Aqui tem esta implementação. Tem essa implementação aqui. Tá bom? Então aqui a gente tem o nosso vector 2D. E peraí aqui. E aqui nós temos
também para complementar o nosso código. Então, nós temos, imagina que a gente tem um vector 2D aqui, né, uma estrutura simples, né, que mantém um par aqui, né, um par de double do nosso vector 2D. O que vai acontecer na geração do hash, tá? Para a gente gerar um hash no C++, para esse tipo de dado customizado, a gente faz dessa maneira, a gente faz uma especialização de template, tá? Usando esse struct hash aqui, né? Dentro do namespace std. Tá? Por quê? Porque quando você está utilizando um unordered map e um unordered set, tá? O unordered map e o unordered set, né, ele vai utilizar lá um std hash do seu tipo, certo? E aqui, nesse caso, o seu tipo seria um vector 2D. Tá? Então, a especialização parcial de template, né, a gente faz dessa maneira aqui. A gente acaba fazendo dentro do namespace standard mesmo, ok? E aí aqui dentro é o algoritmo de hash, né? No caso, nesse caso aqui, né, um vetor de par, de double, tá? Aqui então a gente tem uma constante com um valor primo 61 e o hash ele vai gerar da seguinte maneira, né? Multiplicando um elemento pelo valor primo e somando sei lá, o x e o y, né? Vamos supor que aqui é o x, aqui é o y, então ele multiplica o x pelo prime e soma o y aqui e acaba compondo a função hash, né? Ou seja, né, se a gente for pensar em termos de mapeamento, aqui a gente está mapeando um objeto 2D para um size t aqui, tá? Então, essa é a ideia da função hash no C++, tá? Então, é dessa maneira que a gente utiliza, tá? o nosso hash. E isso aqui, né? Uma vez que você adiciona esse include functional, tá? Você já pode usar no seu código o hash para os tipos primitivos aí do C++, tá? Que ele tem já a especialização para cada um deles, ok? Bom, então, em termos de hash table, a primeira hash table ela é baseada nesse conceito de separated chain. Tá? E o que é isso? Tá? Basicamente, o nosso hash table é uma lista de, vamos dizer assim, um vetor, né, que a gente chama ele de buckets, e cada bucket desse aqui, né, o separated chain aqui, ele contém uma lista ligada. Tá? Então, imagina o seguinte, né? Imagina que a gente tem uma implementação, né? Um hash table, tá? Que aqui nós temos os nossos buckets. Aqui tem o primeiro elemento, o segundo elemento. Aqui, então, um vetor de 4 posições, tá? Esse aqui é o tamanho do nosso hash, tá? Do nosso hash table, o que ele é, a quantidade que ele armazena. Então, a gente tem uma funçãozinha aqui, né, de hash, tá, que vai receber um determinado elemento e ele vai jogar vamos supor aqui, um inteiro. Tá? E aí, o que vai acontecer no nosso código? Né? Quando a gente usar essa função hash, né, provavelmente nós vamos escolher o bucket, tá? Vou chamar de bucket pos aqui, né, usando o hash do nosso elemento, né, módulo de n. Tá? Por quê? Porque o bucket é exatamente a posição que a gente vai adicionar o nosso elemento dentro da nossa estratégia de hash table. Tá? Então, a ideia a gente executa a função hash, né, divide pelo módulo do n, que é proporcional à quantidade de elementos no bucket. Tá? A gente vai encontrar uma determinada posição. Vamos supor que para a nossa string A, ok? O que foi gerado como bucket position é o 2, certo? Então, a gente tem aqui 0, 1, 2. Então, significa que a gente vai aqui, né, criar uma lista ligada. Nesse item do nosso vetorzinho aqui, a gente vai criar uma lista ligada que tem o A, certo? Aqui dentro.
Vamos supor que aqui a gente tem o B. E aqui retornou o número 1. Tá? A gente vai olhar aqui no nosso bucket, ele vai encontrar a posição necessária, né, que é 0, 1, 2, 3. Tá? Ele vai encontrar a posição correta e vai criar a nossa lista ligada. Tá? Vamos supor que a gente colocou aqui o C e o C gerou também o número 1. Tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai atualizar essa lista ligada. Tá? E como essa lista ligada é uma lista ligada simples, a gente vai fazer o append. Né? Então a gente vai substituir essa lista ligada por essa lista ligada aqui. Né? A gente vai fazer o append desses elementos. Ok? Bom, então deve ficar claro por que a função de hash é uma função estratégica para essa implementação. Né? Por quê? Porque a gente precisa distribuir de forma uniforme o máximo possível os elementos que são distribuídos dentro desse hash code. Tá, ok? Então eu posso ter, sei lá, vamos dizer assim, 20 elementos, né? O objetivo é que cada bucket contenha 5 entradas. Tá? Se isso não acontecer, né, por exemplo, se o hashcode retornasse um número constante, né, por exemplo, 0, né, e a gente fizesse a entrada de 5 elementos, né, nós teríamos o quê? Nós teríamos um hashcode, tá, que tem uma complexidade, né, linear. Né? Por quê? Porque para descobrir um elemento aqui dentro desse bucket, a gente precisa visitar linearmente todos esses elementos. Tá? Então, a estratégia do hashcode, né, do separate chain, usando hash table, é esse desenho aqui. Né? Você tem um vetor mantendo uma sequência de listas ligadas e o hashcode, né, dividido pelo módulo da quantidade de elementos do bucket, ele vai te retornar em que posição que você vai adicionar esse elemento. Tá ok? Então essa é a ideia que tem por trás dessa estratégia. Tá? Que é o que está acontecendo aqui, né? Em termos de código, tanto o set, né, quanto o dictionary, né? Em termos de implementação interna, controle de bucket, esse tipo de coisa, é igual. Tá? A única diferença é que um guarda a chave e outro guarda a chave e valor. Tá? Basicamente é isso. Então, por exemplo, o getBucket, né, para a gente saber que posição que a gente está aqui, a gente aplica o hash, faz a divisão pelo módulo do tamanho, da quantidade de elementos do bucket, né, e aí a gente retorna o bucket corrente, tá? Que aí a gente retorna aqui uma referência para esse, por exemplo, para esse bucket escolhido, tá? E aí o bucket, na verdade, nada mais é do que uma área que tem que é um ponteiro para uma lista ligada simples. Nessa estratégia de separate chain, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Ok? Inclusive, se eu não me engano, se não mudou, tá? A implementação interna de hash do unordered map, do unordered set, ele obedece essa regra de separate chain. Tá? Não sei se o padrão ainda obriga, né, ou fala que tem que ser a implementação desse jeito aí para ter algum tipo de garantia. Tá? Mas em termos de, né, por exemplo, vou pegar o dicionário aqui, né? O dicionário ele mantém aqui uma struct que é de chave e valor que ele vai usar e o set deve estar aqui embaixo, tá? O set ele utiliza a própria chave como valor, né? Quer dizer, a própria chave como elemento do conjunto. Tá? Então, por exemplo, a gente vai adicionar um determinado par de chave e valor aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é getBucket. GetBucket ele vai retornar para a gente o quê? O bucket referência, o local que ele vai adicionar esse novo elemento, né?
Mas antes de mais nada, o que seria o nosso bucket, né? O nosso bucket é um... Cadê bucket? Deve estar aqui para baixo. Aqui para baixo. O nosso bucket nada mais é do que um vetor, tá? Um vetor de bucket value type, tá? O que é esse bucket value type aqui? Ele é um alias, ó, aqui já está mostrando. Ele é um alias para o for list, tá? O for list é uma lista ligada simples no C++, tá? Na STL do C++. Então aqui, ó, nós temos um vetor de listas ligadas, tá ok? É a melhor implementação no mundo? Não, não é a melhor implementação do mundo, né? Por quê? Porque eu já tinha alertado vocês com questões de tomar cuidado com container dentro de container, né? Então, a gente precisa, né, por exemplo, vector dentro de vector, né? Vector dentro, né, lista dentro de vector, esses pontos aí, né? Mas é uma implementação válida, tá? Como uma implementação de referência. Então, a gente tem os nossos buckets, que é esse vetor, e cada elemento desse vetor é uma lista ligada simples e independente aí, tá ok? Bom, quando a gente adiciona um determinado elemento aqui, né? O que vai acontecer? Então, a primeira coisa, eu identifico a posição que eu preciso adicionar esse elemento, né? E aqui no get bucket, aqui a gente tem o quê, né? Aqui ele recebeu cadê a implementação do get bucket? Está aqui embaixo, né? Ele recebeu a chave, ele gerou um hash da chave, né? Fez a operação de módulo pelo tamanho do bucket, né? E aqui a gente retorna o valor, a referência do bucket nessa posição aqui, que foi extraída a partir do hash da chave, né? Bom, voltando aqui, então, obtive o bucket, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é um find key, né? A gente vai procurar se aquela chave existe, né? Se aquela chave existe, a única coisa que a gente precisa fazer é atualizar o valor, ok? Caso contrário, nós precisamos fazer o quê? Um append no nosso bucket, né? Lembrando que cada bucketzinho é uma lista ligada simples, tá? Então, o push front aqui, ele coloca o elemento aqui no início da lista ligada referente àquele bucket, tá? O find key, ele vai fazer o quê? O find key, ele vai, dado um determinado bucket, ele vai executar aqui um outro algoritmo, né? Uma busca linear, né? Por que é uma busca linear? Porque eu tenho uma lista ligada, e naquela lista ligada não tem nenhuma ordenação. Tá? Eu sempre vou adicionando, né, vou fazendo o append dos elementos naquela lista ligada. Tá? Então o find key, ele faz uma busca linear, né, usando o find if, dentro desse range aqui, esse é o range a lista ligada do nosso bucket, tá? E aqui ele faz a ponderação, a comparação que ele precisa, né? Então, aqui é o predicado do nosso find if, ou seja, eu quero procurar, nessa lista ligada, eu quero procurar a chave que eu estou passando, né? Se o iterator, né, retornar o end, né, se for diferente de end, ele vai fazer uma atualização porque aquele elemento já existe na lista ligada. Então, ok? Caso contrário, esse cara faz o append. Então, o add or update, né, é uma implementação simples, ou seja, ele localiza o bucket, ele procura naquele bucket, né, na lista ligada daquele bucket, se existe aquele elemento, se ele não existe, ele faz o append, né, no início, né, da lista. Tá? Ou caso contrário, se ele existe, ele só faz uma atualização de valor. Tá? É o get, né, para buscar a informação dentro da nossa hash table. Praticamente a mesma coisa, né? Ele localiza o bucket, faz o find, tá? Só que ao invés de fazer alguma alteração no estado daquela lista ligada, ele retorna verdadeiro ou falso, caso o valor exista ou não, né? No caso do valor existir, ele faz uma cópia ali ele referencia o valor, ele faz uma cópia para o valor referenciado
aqui na API do GET. Então, em termos operacionais, de adicionar e remover, né? adicionar e buscar coisas no hash table usando separate chain dessa maneira. Aí tem a parte de remoção. A remoção é a mesma coisa, né? Primeiro encontra o bucket, e aí passa aqui o remove key, é o cara que vai estar fazendo esse trabalho para a gente, tá? E aí a gente tem uma função, no caso a gente tem uma função aqui para remoção, né, que é nosso helperzinho aqui, o erase first, tá? E o erase first, tá, essa função aqui, ela é uma função helper que a gente acabou montando. Por quê? Porque para fazer uma deleção numa lista ligada simples, a gente precisa manter o elemento anterior, tá? A gente precisa fazer o tracking do elemento anterior. Porque ela não é uma lista ligada dupla, né? Se fosse a lista ligada dupla, eu localizo o elemento, sei quem são os pontos que eu preciso conectar. Tá? Mas como é uma lista ligada simples, tá? Eu preciso fazer a localização, né? Eu vou sempre fazendo a localização do objeto que eu quero remover, só que eu preciso sempre manter o track do elemento anterior. Tá? Para quê? Para usar esse erase after aqui, né? O erase after ele é do próprio container ele é um método do próprio container for the list, tá? Então, basicamente, o erase first, que é essa função, ele vai fazer isso, né? Sempre manter o elemento anterior com o elemento de referência que ele está buscando. Quando ele encontra aquele elemento, ele executa o erase after passando o previous, tá ok? Então, imagina o seguinte, eu tenho o elemento A e o elemento B, tá? A aponta para B, tá? Eu quero apagar o elemento B, certo? Para apagar o elemento B, eu estou mantendo um tracking do elemento A, certo? E aí, quando eu encontrei o elemento B, eu falo o seguinte, container, erase after A, tá? O A estava apontando para o B, aí o que ele vai fazer? A gente apaga o B, e aí, obviamente, que do B para o C, né? Que vamos supor que o C seria o próximo conectado, do B para o C a gente tem o quê? A gente tem o ponteiro de next, né? Por quê? Porque for list só teria um ponteiro, né? O ponteiro para o próximo elemento. Então, basicamente, é isso que a gente tem de mecanismo para a gente implementar a nossa hash table usando o separate chain. Tá? E o jeito de usar é um jeito bastante tranquilo, né? O que acontece? Eu tenho... Cadê aqui, né? Nós temos o nosso... Vou por aqui, ó. Separate chain aqui, ó. Aqui deve ser dicionário. Dicionário, até aqui. Então aqui a gente tem o nosso dicionário baseado em separate chain, né? Instancia aqui a chave valor. Aí o jeito de utilizar, né? Adicionar elemento, remover elemento, né? No caso aqui, ó, para adicionar elemento add update, para verificar se esse elemento existe é o get, tá? Basicamente é isso. Em termos de usabilidade, vou pegar esse exemplo aqui e compilar ele e rodar. Eu vou com uma dúvida. Opa! Você falou que tanto a Northern Map quanto a Northern Set utiliza a lista ligada ali, né, no C++. E eu acho que tem algumas estruturas dessas que utiliza também a Red Black Tree, né? Putz, excelente. Tem alguma tem alguma da STL que utiliza a Red Black Tree? Sim. O que acontece? Antes do C++ moderno, né? O que seria equivalente ao nosso dicionário e ao nosso conjunto, né? É o map e o set, ok? Isso ainda existe na STL. Tá? Map e set na STL, eles utilizam Red Black Tree, tá? Aula que vem a gente vai falar de Red Black Tree. Vai ver a implementação, né? Como nós estamos vendo aqui, separate chain, etc., como é que funciona internamente, a gente vai ver como é que funciona uma Red Black Tree também internamente, tá? Map e set.
unordered map e unordered set, eles utilizam essa estrutura de hash table. Mas voltando, até assim, eu lembro que no começo, na primeira, logo que saiu o C++11, a implementação de referência, né, de unordered map e unordered set, eles precisavam usar esse algoritmo, essa estrutura de dado baseada em separated chain. Tá? Eu não sei se hoje mudou. Não sei, precisaria dar uma olhada nisso, ok? Mas, respondendo essa pergunta, é isso aí. Baseado em red black é map e o set. Tá bom? Tá, mas aí eles não utilizam o hash, né, para fazer a indexação ali do vetor, né? Não, aí é outra estratégia que você monta. O que eu tinha pensado era uma utilizando o hash, e mesmo assim, ao invés de lista ligada ali na ponta ali da indexação, colocar uma árvore ali. No bucket, né? Você está falando? Isso, no bucket. Cada bucket seria uma árvore. Cara, isso, exatamente. É uma implementação válida. Seria uma variação dessa implementação válida, entendeu? Interessante. Boa. Então aqui, vamos lá. Para a gente adicionar, eu quero adicionar, sei lá, chave, vou chamar aqui, ó, chave e valor. Okay? Então a gente adicionou aqui na nossa lista, né? Vamos verificar o que tem em nossa lista. Né? Então, um parzinho de chave e valor, né? Vamos adicionar 5 elementos aleatórios e verificar o que tem aqui dentro, tá? Então aqui a gente tem o parzinho de chave e valor. Quero verificar se existe um cara chamado chave 1, ele vai trazer a informação, e aqui existe um chave 2, né? Ele vai falar que não encontrou. Tá? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Que a gente está usando, né, nessa primeira ação aqui, a gente está usando o header update. Tá? Nessa ação aqui, a gente está iterando o conteúdo do nosso hash table. Tá? E aqui, né, tudo bem, aqui a gente está adicionando 5 elementos, né, header update aleatório. E aqui a gente está utilizando, né, nessa instrução, a gente está usando o get, aquele membro, para fazer a busca no separated chain. Ok? Então, é isso aqui. Tá? Basicamente, essa é a ideia do hash table com separate chain. Tá? Eu considero que seja bem, tem todo talvez tenha um outro ponto um pouquinho mais sofisticado na implementação, principalmente com relação à remoção, mas, no geral, ela é uma implementação simples. Tá? É simples de acompanhar. Outra estratégia interessante aqui, né? Essa implementação ela é unbounded, né? Ou seja, você vai crescendo essa estrutura de dados à medida que você tem memória disponível, ok? Linear probing, que é outra técnica de hash table, tá? Que ele é baseado só num vetor, tá? Então, esse vetor aqui é como se fosse um vetor de par, né? Aqui ele tem a referência, não necessariamente par, porque isso aqui, o índice acaba sendo implícito, tá? Então, a gente tem um vetorzinho, e à medida que a gente tem esse vetor com os elementos que são, vamos dizer assim, que o espaço esteja disponível, né? Quando ele encontrar aquele elemento, né? Ele tiver a referência daquele bucket, se estiver vazio, ele coloca o elemento aqui dentro, tá ok? Só que tem uma coisa interessante nesse caso, né? Vou botar aqui na luzinha. Tá? Diferente do separated chain, aqui o bucket, né? Ele já é um bucket, né? De um determinado objeto, certo? Sei lá, pode ser um ponteiro para um objeto, tá? Mas aqui é um cara que não é uma lista ligada, tá? O valor está aqui dentro. Então, imagina o seguinte, nosso bucket aqui, né? Agora no separate chain. Desculpa, no separate chain não, no linear probing, tá? E o nome vem exatamente disso que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, imagina naquele caso de string, né? Eu tenho lá um dicionário também que tem aqui o A, que vai retornar um hash que é o valor 1, tá? Então, aqui, o que vai acontecer, né? Primeira vez que esse código executar, ele vai
né, reservar esse cara, ele estava vazio, então ele vai ocupar esse cara aqui, né? Então aqui a gente tem o nosso A, certo? Vamos imaginar que o próximo objeto aqui, o B, né? Então o nosso B ele vai aparecer aqui no 2, certo? Então 2, vai ocupar aqui o nosso 2 aqui. Vamos supor que o C também gerou o número 2. O que vai acontecer aqui? Pum, ele vai bater nesse elemento, ele vai ver que ele tem colisão, certo? Que é B. Ele vai ver que tem colisão. Então, o linear probing, ele faz o seguinte, tá? Ele vai escolher o próximo elemento que está vazio, tá? E aí, o próximo elemento que está vazio aqui, né? Linear, porque ele vai fazer uma busca linear, tá? Ou melhor, ele vai escanear linearmente, de certa maneira uma busca, né? Ele vai procurar qual bucket aqui que está vazio, tá? Do próximo vazio, no caso, né? E aqui ele vai colocar o nosso C, entendeu? Vamos imaginar agora que eu coloquei um elemento D aqui, certo? O próximo string D, e a próxima string D bateu 1 aqui. O que vai acontecer? O 1 está aqui, deu colisão, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a escanear, vai ver que esse próximo está ocupado, esse próximo está ocupado, opa, ele vai reservar esse cara para ele, tá? Então é dessa maneira, né, o linear probing é exatamente porque ele fica fazendo essa busca linear para encontrar o próximo elemento, tá? Outro nome para essa estrutura de dados é Open Addressing, tá? A gente pode usar o Linear Probing ou Open Addressing, ou seja, ele vai buscar o próximo bucket, né, o próximo endereço que tá aberto, tá bom? Então, dessa maneira que a gente tem a nossa estratégia de implementação do hash table baseado em linear probing. Tá? Só que isso também traz as outras complexidades, tá? Imagina o seguinte, imagina que você fez uma busca, tá? Por A, certo? Aí o A, ele vai procurar aqui, né, com o hash table 1, ele vai olhar aqui e vai falar, opa, beleza, estou no bucket certo e fiz a comparação certa, então o A existe, ok? Agora imagina que você quer fazer uma busca por D. O que vai acontecer? O D também vai gerar um hashcode 1. Ele vai bater aqui, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai olhar e vai falar, bom, esse bucket está ocupado, mas o conteúdo não é o valor, tá? Então ele pode falar que está errado? Não necessariamente. Por quê? Por causa que essa estratégia é baseada em linear probing. Significa o seguinte, pode ser que ele exista, tá? Mesmo que ele não esteja na posição correta, pode ser que ele exista. Por quê? Porque se houve colisão, ele vai buscar o endereço, né, o próximo endereço que está aberto. Então, numa busca, nesse caso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o scan, né? Quando ele bater aqui, não for o elemento que é ele mesmo, ele vai ter que fazer uma busca, tá? Até achar o elemento, ok? Nesse caso vai ser sucesso, ok? E aí ele vai encontrar nessa posição. Mas vamos supor que o E também gere o 1 aqui, né? Aí o que vai acontecer? Mesma coisa, ele vai bater aqui nesse primeiro, o A é diferente de E, ele vai começar a fazer o linear probing, tá? E aqui o A é diferente de B, diferente de C, diferente de D, e aqui ele encontrou o quê? Ele encontrou um bucket vazio. Quando ele fizer esse scan, fizer essa busca linear aqui, tá? E não encontrar o elemento e encontrar um primeiro bucket vazio, aí ele considera que esse cara não existe, tá bom? Então essa é a estratégia vamos dizer assim, do linear probing, tá? Essa aqui para mim é a parte mais simples dele, né? Uma vez que a gente sabe como é que ele faz esse escanear, etc. Outra coisa que acontece com essa estrutura de dados interna é uma coisa chamada rehashing, tá? Imagina o seguinte, imagina que você tem esse elemento, né, você remove esse elemento aqui, né? Remove esse elemento aqui, tá? Quando você faz isso, você é obrigado a executar uma sequência de hash nesse intervalo aqui, tá? No intervalo preenchido. Para quê? Para aí sim relocar, por exemplo, um cara que tem um hash code
similar a esse objeto nessa posição que está sendo liberada. Tá? Então, quando a gente executa, por exemplo, a remoção desse primeiro objeto, a gente vai pegar esse intervalo aqui e executar um rehashing. Tá? É o rehash, beleza. Tá? E minha letra não é feia assim não, viu? É que é difícil, é esquisito escrever com esse tablet. Mas beleza, ele vai Você botou o hash, a letra está em hash 256, né? Ele faz isso aqui, eu queria dizer que é Opa, vamos dar uns Ctrl Z aqui, ó. Ele faz o rehash. Peraí. Tá? E aí o que vai acontecer, né? Ele vai começar a olhar esses caras e vai falar, não, esse aqui tá certo, esse aqui tá certo, opa, esse aqui é 1, então esse cara tem que vir para cá, né? E aí o nosso novo bucket, ele vai ter mais ou menos essa estrutura aqui, né? Certo? E aí, mais esse elemento aqui. Tá? Então isso que vai acontecer nessa estratégia de implementação, ok? Mas continua sendo válido, né? Aquilo que eu falei, né? Em termos de, obviamente, a distribuição aqui, né, do hashcode também que tem que continuar sendo eficiente para evitar o mínimo de colisão possível, tá? Por quê? Porque se também você tivesse um hash table que gerasse o mesmo número, ia acontecer o quê? Sempre essa busca linear, né? Aí a complexidade, né? E esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Quando a gente fala assim, a complexidade de um hash table é constante, né? Depende de como está essa distribuição, tá ok? O constante pode, se estiver muito bem distribuído, né? O constante significa que aquilo lá, sei lá, cada bucket tem 5 elementos, né? Por exemplo. Tá? Mas se você tem uma função hash que escolhe um bucket ruim, né? Vamos dizer assim, que coloca todos os elementos naquele bucket, aquela complexidade que deveria ser constante passa a ser linear, né? Então, e mesma coisa, né, nessa implementação usando o Open Addressing ou Linear Probing, né? Você vai sempre escolher um hash que vai, sei lá, que não necessariamente pode ser naquele endereço livre, né? Naquele endereço ocupado não pode ser aquele cara, ele vai ter que fazer aquela busca linear ali dentro. E aí, no pior caso, se todos os buckets estiverem preenchidos, essa busca acaba sendo linear, tá? Então, a implementação, assim, de hash de alto desempenho é um negócio bastante complexo, bastante, vamos dizer assim, bastante challenge, mas, deixa eu aproveitar, né? Eu não vou entrar no detalhe daquele código, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa implementação aqui. Até citei no início hoje, né, quando nós não estávamos gravando, eu citei essa estrutura de dados, né? Essa estrutura de dados, ela é interessante por causa disso daqui, ó. Por causa disso daqui, ó. Tá? Essa estrutura de dados, ela utiliza essa ideia de linear probing, só que sem ficar escaneando linearmente, tá? Ela utiliza uma estratégia, né, de inserção que é assim, ó. O que acontece? Eu tenho os buckets aqui, né? Então aqui eu tenho... Aí não, né? Tem esses elementos, esses buckets aqui, né? Isso. E aqui ele sempre vai inserindo, né? Aqui ele insere no primeiro, né? Obviamente que proporcional. Na verdade, assim, ele é uma... Ele meio que desconsidera o hash ali, né? Na verdade, você appenda o elemento, né? Por isso que se chama append only hash table, né? E aí ele sabe o seguinte, cara, ele vai saber que, na verdade, ele tem um hash table, mas ele tem um hash code, na verdade, ele mantém esse primeiro item, assim, ele ocupa esse primeiro item, né, porque é o que estava vazio naquela sequência, tá? E aí ele marca o seguinte, ele marca o próximo que está livre, que ele pode usar, entendeu? Então, por exemplo, é isso, na verdade não é nem assim a brincadeira, né? Na verdade é diferente. Tá? Na verdade ele tem esse cara aqui, certo? E esse aqui, né, ele tem isso aqui é baseado no hash, né? A gente tem um hash lá qualquer, né, que vai fazer o cálculo lá com o bucket e ele vai escolher o bucket correto.
E aí ele vai posicionar o cara no bucket. Eu peguei o primeiro elemento como referência só, né, como exemplo. Mas ele funciona da seguinte maneira, ele escolheu o lugar que ele coloca, ele tem aqui um ponteiro para um item para o valor e um outro item para o next, ok? E esse next é interessante, porque ele vai ficar, né, ele vai ficar como nulo. Tá? Então, imagina o seguinte, a gente vai adicionar o próximo elemento, tá? E o próximo elemento, tá, vamos imaginar que colidiu. Tá? Ele bateu também nesse item aqui. O que ele vai fazer, né? Ele vai usar aquela técnica de linear probing, tá, que eu mostrei para vocês. Então, ele vem aqui e ele vai preencher esse elemento aqui, certo? Só que aí, durante essa inserção, tá? Esse next vai apontar para cá. Tá? Vamos imaginar outro cenário, né? Imagina que eu tenho esse cara aqui, tenho esse cara aqui, tenho esse cara aqui, né? Aí eu tenho um cara inserido aqui, né? O value. E aqui eu tenho next. Certo? Aqui eu tenho next. Aí, ó, tem esses caras aqui, eles estão preenchidos, né? Aí imagina que eu adicionei um elemento e esse elemento vai ser inserido aqui. Aí vai dar colisão, certo? Legal. E aí ele vai fazer o linear probing e ele vai escolher esse elemento aqui para ser marcado, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai selecionar esse elemento e aí ele vai conectar esse next, né? Ele vai apontar para cá. Tá? E aí o next daqui vai estar nulo. Tá? Vai apontar para nulo. Por quê? Porque quando ele for fazer depois o linear probing, ele não precisa fazer essa busca toda linear, né? Ele vem aqui, ele vai procurar ele quer procurar esse elemento aqui. Ele vai bater nesse item que está ocupado, não é o valor que gostaria de procurar, então ele não vai precisar fazer essa busca linear aqui, né? Ele passa direto para o próximo elemento que está conectado a esse bucket aqui. Tá? Então é uma estratégia assim, complementar àquela estratégia do linear probing, né? Ele acaba saltando para o próximo item ali, né? Assim, para posicionar, sim, ele vai precisar fazer o scan, né? Ele vai precisar fazer o scan, mas aí ele tem esse next aqui como referência. Então, vale a pena a gente dar uma olhada depois nessa estrutura de dados aqui. Tá? A grande vantagem dessa estrutura de dados é que ela usa praticamente a mesma API tanto do exemplo do Separated Chain Hash Table, quanto do Linear Probe Hash Table, ok? Então, são os highlights, os pontos principais dessa implementação com Linear Probe. Então, a gente tem aqui, né, praticamente mesmo esquema, né? Tem um dicionário implementando essa estratégia de Linear Probing. A gente tem um add or update aqui. Outra coisa, né? Como no separate chain, né? Cada bucket representa uma lista ligada, a lista ligada que vai crescendo, né? No caso dessa implementação com linear probing, né, até a gente marcou aqui, né, com linear probe é bounded, né? Ele tem um tamanho finito, mas ele é resizable, tá? Então, aqui a gente tem uma estratégia de crescimento, né, de growth e shrink, né, crescer e diminuir, muito parecida com aquela estratégia do Dynamic Array. Tá? Então, a cada tempo ele vai dobrando a capacidade dele e depois ele vai reduzindo a capacidade à medida que você vai removendo os elementos. Né? Então, quando a gente faz um add or update aqui, né, o que ele faz? Ele localiza o bucket position, tá? E ele verifica se aquele bucket está disponível. Se esse bucket não está disponível, ele faz o quê? Ele passa para o próximo, tá? E aqui o next bucket, a implementação está aqui embaixo, né? Next bucket, implementação aqui, next bucket, né? O que ele faz? Ele soma mais um, né, que é a próxima posição, e divide pelo módulo da quantidade de elementos no bucket. Por que ele faz isso? Porque ele tem que fazer uma coisa circular, certo? Ele tem que sair do último elemento, tá? Quer dizer, ele está visitando cada um dos elementos, todos os elementos estão ocupados, certo?
Aí quando ele chegar no último elemento, ele tem que fazer o quê? Ele tem que voltar para o próximo. Tá? Então por isso que tem essa operação modular aqui, a parte de hash table. Certo? O que vai acontecer? É aquilo que eu citei para vocês, né? Quando ocorre o remove de um determinado elemento, né? Esse elemento é localizado, é removido, mas a gente também precisa executar naquela sequência, a gente precisa executar um rehash, ou seja, né, reposicionar novamente as chaves para reorganizar o nosso hash table. Tá? Então, esses são os pontos principais de implementação desse algoritmo de hash table. Tá? E né, como é interessante porque em ambos os casos, né, tanto no separate chain quanto no linear probing, o algoritmo que, vamos dizer assim, que seria mais challenge, mais interessante é os algoritmos que envolvem a remoção, né? Tá, no caso do separate chain, envolvia a remoção de uma lista ligada, de um elemento numa lista ligada simples, né? E aqui é o lance da gente refazer aquela sequência de hash novamente, tá? Que é o rehash. O resto são métodos de suporte, né? Find, resize, então coisas que a gente já viu aí em outras implementações durante o curso. Tá? Então essa ideia principal aí do linear probe é que outras informações, né, interessantes com relação ao linear probe, então eu já até falei um pouquinho na explicação, né, em caso de adicionar, né, em caso de colisão, ele deve encontrar o próximo bucket livre aí de forma incremental e cíclica, né, cíclica lá, que por isso que tem aquela operação modular. Quando a gente remove, né, ele vai efetuar um rehash, né, para cada elemento que tiver no caminho, tá, do bucket, até chegar num bucket livre, e rehash ele é calcular o hash novamente, né, de cada um daqueles elementos, ele acaba, em alguns casos, reposicionando aqueles elementos, tá? E quando a gente for falar de redimensionar, tá, independente de estar removendo elemento, né? Imagina o seguinte, eu tenho um bucket que é tamanho 10, né? Eu quero dobrar para tamanho 20, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o rehashing da lista inteira, né? De todos os elementos que estão ocupados. Por quê? Porque aí a função hash vai ser dividido, tá, por um outro, né? Por um outro denominador, né? E aí a gente acaba precisando fazer esse rehashing de toda essa estrutura, ok? Então depois também recomendo que deem uma olhada nessas três implementações, acho que do linear probing, do separate chain e do append only hash table. Tá?